fala você aí conectado comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal, gente. Trago algumas informações do nosso Vasco. Mas antes, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e acione o sininho de notificações. Seja membro do canal também. Pessoal, o técnico Fernando Diniz tem dúvida do meio campo, mas essa dúvida está na cabeça dele, acredito eu que já está até resolvida. Está resolvida. E o que acontece? Antes de falar do time, eu gostaria de dar uma passada na torcida ontem, né? Na recepção dos caras no aeroporto. Mais uma vez a torcida do Vasco mostrando a grandeza do Vasco, né, para os jogadores, para o mundo, né? A multidão de vascaínos ontem recebendo o Vasco mais uma vez. Parabéns, galera. Isso é mostrar que é Vasco, ajeitar umas coisas horríveis, né? O jogo não pode entrar com a camisa do Vasco e tal, nesse jogo aí contra a equipe do Confiança. Vou falar com camisa, sem camisa, o Vasco vai atropelar mesmo. E quando você, tipo assim, o Vasco não faz esse tipo de coisa, nem tem que fazer. São Januário é um caldeirão, é gigante, mostra a grandeza do Vasco. Quando os adversários vierem jogar, não paguem com a mesma moeda, não. Torcedor, não, mas é porque não tem muita torcida. Desculpa, esfarrapada. Sabem o tamanho da torcida do Vasco. E qual o problema? É o Confiança, meu Deus do céu. É o Confiança, né? Se fosse um rival, sei lá, um jogo, mas é uma coisa tão pequena. São coisas tão pequenas. Seria até uma honra para eles receberem torcedores do Vasco com a camisa do Vasco dentro do clube. Até porque a grandeza do Vasco, tá jogando contra quem? Contra o Vasco. A Confiança jogando contra o Vasco. Isso não acontece todo dia. E eles sabem disso. Tá? Não estou diminuindo ninguém não, mas eles precisam respeitar a torcida do Vasco, que mostrou que é muito grande lá. Olha só, gente. Então, o técnico Fernando Diniz tem algumas situações que o torcedor está muito curioso. No jogo na semana passada contra o Goiás, desculpa, o técnico Fernando Diniz, quando eu estive em São Januário, transmiti o jogo, no jogo, quando o Andrei se machucou, eu achava assim, cara, ele vai de Rômulo, ele vai de Galarza, não sei o que. Eu achei ali, né, tava na cabine. Quando passa isso pela sua cabeça, você, é normal. O volante, geralmente o técnico. Só que aí o Fernando Diniz tirou da cartola o Gabriel Peck e puxou o Marquinhos Gabriel um pouco para trás. Marquinhos Gabriel fez o papel ali na volância também, jogando um pouco mais à frente, um volante mais avançado. Estilo Juninho Pernambucano, a posição que o Juninho Pernambucano jogava, né? Não estou comparando Marquinhos com o Juninho, pelo amor de Deus. Estou falando função, né? Distribuía bem o jogo, mas era um jogador de marcação, né? Mas ali na linha de ataque. Então, esse time do Vasco é um time extremamente organizado agora, está, né, extremamente organizado. É um time que não sofre dos adversários, não sofre pressão nos gols dos adversários. E isso ajuda o Vasco e atrapalha demais a equipe adversária. Por quê? Quando ele fala em bloco, e eu falo isso aqui mais uma vez, o ataque em bloco, né? O Vasco é um time extremamente ofensivo agora, até porque a característica dos jogadores do Vasco sempre foram essas, sempre foram. Não tinha que ficar inventando, né, o que acontecia lá atrás com os antigos técnicos do Vasco, que não entendiam a característica dos jogadores do Vasco, né? Então hoje, um exemplo, ele deve ir de Gabriel Peck, é o que eu acho, né? Puxa um pouco Marquinhos Gabriel, jogando junto com o Bruno Gomes, Nenê mais na frente e o Gabriel Peck também, e os jogadores jogam muito próximos, então dificilmente o Vasco vai sofrer. Analisando a equipe do Confiança, não vi nada demais. Não vi nada. Pelo contrário, a zaga não é uma excelente zaga. Então o Vasco, com os seus toques de bola, pode aproveitar. O Cano abrindo espaço. Muitas vezes o Cano realmente não está vivendo aquele momento. Não, tá show de bola, estou fazendo gol todos os jogos. Não, mas a bola está chegando. O Cano está se posicionando bem.
Morato tá jogando muita bola, é aquele jogador bem parecido com o Rossi, né? Combate, volta, dribla, vai para dentro, entra na área. Esse é o Morato. Outra situação do Vasco, Daniel Amorim entrando no segundo tempo, se tornou uma arma fundamental. Ele entra no segundo tempo e preocupa a zaga adversária. O Cano sempre muito cansado, porque se entrega o jogo todo, marca lá na frente, o Nenê também. E o Nenê, até acho que ele tem que se preservar um pouco durante a partida, segurar um pouquinho, porque, gente, eu vou falar sobre isso aqui, porque não tem que passar batido. O Nenê, quando veio para o Vasco, estava para vir, nós anunciamos, a torcida do Vasco fazendo festa, e algumas pessoas, Nenê para jogar 15 jogos, não aguenta. Olha, o que o Nenê já fez até agora, já tá show de bola, já é para agradecer. Por quê? O Vasco não teve um jogador assim durante a temporada inteira. A temporada inteira. E esse Marquinhos Gabriel, que supostamente seria o camisa 10 do Vasco, entre aspas, a 10 está com o Morato, falando 10 de meia, de jogador de criação, não é a função do Marquinhos Gabriel, nunca foi a função do Marquinhos Gabriel. Marquinhos sempre jogou para um 10 jogar. Marquinhos Gabriel sempre foi esse jogador, ou joga do lado do campo, ou joga mais recuado, ou joga... É a função do Marquinhos Gabriel, corredor, dribla, é um jogador mais técnico, né? Então vinha sendo muito cornetado. E agora, é óbvio, vai ser elogiado. Está sendo elogiado, porque está jogando bem. Então, o técnico Fernando Diniz conseguiu achar um Vasco mais ofensivo, um Vasco mais organizado e um Vasco mais seguro. Isso é fato. As pessoas dizem, mas tem que contratar zagueira, acabou, não tem mais isso. Lateral, repito aqui, nós temos da base o Riquelme, e do outro lado nós temos ainda o Riquelme já no time de titular, acredito que não saia do time. Essa dúvida que eu tento passar aqui é a seguinte, gente, joga quem está melhor. O Léo Matos vinha bem? Vinha, não vinha comprometendo. Mas o Zeca jogando na lateral direito, no último jogo deu passe pro gol, certo? Zeca. No último jogo, lá no jogo contra aquele Brusque, fez o cruzamento pro gol do Nenê. 1-0 Vasco. E vem fazendo um bom jogo, tanto na direita quanto na esquerda. Daí você acha um Riquelme que entra no jogo contra o Goiás e arrebenta no jogo, e o Zeca faz a mesma coisa, jogando super bem, sem comprometer e tal. Eu acredito que ele não vai mexer no time e colocar o Léo Matos. O time foi muito bem, sabe? O time encaixou. Então, quando você encaixa, o Léo Matos vai continuar brigando pela vaga. Mas e a volância, Eduardo? Aí ele tem para volância, ele tem o Galarza, ele tem o Caio Lopes, ele tem o próprio Léo Matos também pode fazer a função, e o Rômulo. Então, virou uma briga sadia. Mas, repito, nesse lugar, acredito que ele vai de PEC. Gente, entrando agora um pouquinho no assunto arbitragem, que é um assunto chato. Esse Rafael Claus é um cara que eu não gosto, apitou jogos polêmicos do Vasco, e o Vasco tem que estar atento a tudo isso, né? Tem que estar ligado nisso tudo, porque atrapalha demais o andamento deixa o time nervoso, apita mal, é um cara que gosta de aparecer demais, tomara que não nesse jogo. Então, eu trago antes aqui as informações, porque a gente conhece, a gente vive no futebol brasileiro, e é um hábito muito polêmico. Espero que não crie polêmica nesse jogo. Nem sei por que a CBF faz. Eu queria saber o critério da CBF para escalar árbitros em jogos do Vasco. Principalmente árbitros com históricos ruins contra o Vasco. O mau apito, né? Não apita bem os jogos contra o Vasco. É complicado, tá? Outra situação envolvendo a nova liga do Campeonato Brasileiro. Gente, ontem eu vou trazer as informações aqui, talvez até no próximo vídeo, eu não sei. Né? Preciso conversar com algumas pessoas ligadas na função. Graças a Deus, assim, a gente batalha muito, né, por essas informações e tentando levar para você aqui em primeira mão esse tipo de informação. Depois vai sair em outros lugares mesmo, não tem problema nenhum, tem que ser divulgado, tem que ser apoiado, né? Não é só falar, tem que apoiar também esse tipo de competição. É uma ação dos clubes. Fala, não, peraí, cara, eu sei organizar, eu posso ser os clubes podem organizar o Campeonato Brasileiro. Então, na próxima semana,
a probabilidade da reunião acontecer é muito grande, né? Então, na próxima semana, se não acontecer na próxima semana, acontece na semana seguinte, né? Semana que vem, essa semana agora, de segunda a sexta, ou então na semana que vem. Aí eu passo para vocês aqui e prometo buscar informações sobre a reunião, porque as pessoas não têm problema nenhum em divulgar algumas questões e tal, e eu acho isso bacana. Não, é isso aqui. O teor da reunião foi esse, foi discutido sobre isso. Eu tô louco para saber, falar a verdade, como vai ser disputado o Campeonato Brasileiro, porque eu gosto do mata-mata, mas hoje é ponto corrido. E é uma empresa que é licitada já, o nome da empresa não foi divulgado ainda, e é essa empresa que vai dizer, vai mostrar para os clubes a maneira legal da competição, e os clubes vão aprovar ou não, beleza? Então, rapaziada, se inscreve aí no canal, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, daqui a pouco mais vídeos aqui, e sempre do teu lado, junto com o Vasco. Hoje as meninas, boa sorte, sub-17, boa sorte, rapaziada do Vasco entrando no campo hoje, boa sorte, segunda tem sub-20, amanhã tem profissional, então o canal Vasco Connection sempre presente em tudo isso aí, valeu? Sou Eduardo Ferrari, beijo no coração de todos e saudações vascaínas, tamo junto.